Valor de venda não é o mesmo que valor de avaliação. E muita gente só descobre isso quando perde negócio. Eu sou a Keila Kim, eu sou CEO da imobiliária Kim Imóveis, eu tenho mais de 13 anos de mercado imobiliário. Hoje eu gerencio a equipe de corretores de venda, hoje eu tenho 25 corretores aqui sobre a minha supervisão e eu pego todos os problemas do dia a dia e eu dou a solução para você aqui no YouTube. Resultado geral da equipe em vendas, 9.924. Parabéns. Aqui em Imóveis está crescendo e a gente vai mudar de sede novamente. E me fala, você já fechou aquela venda que o comprador estava com o valor da entrada justinho, os 20%, exatamente os 20%, ou em recursos próprios ou em FGTS para dar como entrada? Então, esses casos aqui na imobiliária acontecem todos os dias. O problema é que quando ele vai financiar e ele só tem o valor de 20% de entrada, se o avaliador do banco for até lá e fizer a avaliação com valor menor do que o de venda e compra, ele vai ser obrigado a desembolsar um valor maior de entrada. Hoje eu vou te explicar de uma vez por todas o que é o valor de venda, o que é o valor de avaliação do banco e como você precisa fazer no contrato e como explicar isso para o comprador e para o vendedor. Vem comigo. E o que é o valor de venda? O valor de venda é o valor de mercado que a gente já conhece. Então, o proprietário que fala para a gente qual que é o valor de venda do imóvel dele e o que ele leva em consideração. Ele leva em consideração algum padrão que não é nenhum técnico. Então, é o valor que o vizinho vendeu, o valor que o zelador falou para ele que foram vendidos os últimos, ou ainda quando o proprietário tem um apego pelo imóvel e fez, por exemplo, muitas reformas, ele acha que o imóvel dele vale o valor de mercado que foi vendido os anteriores naquele prédio, acrescido das benfeitorias que ele fez. Então, por isso que normalmente a gente tem sim divergência entre o valor de venda, que é o valor que o proprietário está pedindo, e o valor de avaliação do banco, que leva totalmente outros parâmetros em consideração para fazer a avaliação. E me fala, Keila, o que é o valor de avaliação? Esse valor de avaliação, ele é medido pelo engenheiro que o banco envia até o imóvel. E o que esse engenheiro vai levar em consideração? A metragem, o padrão construtivo, a localização e comparativos do mercado. Às vezes, até quando a gente acompanha esse engenheiro até o imóvel, ele sai desse imóvel e ele pede alguns comparativos de imóveis vendidos na região para a gente, para que ele faça esse laudo. E então, todas as vezes que você financia pelo banco ou o seu cliente vai financiar pelo banco, o banco envia esse engenheiro até o imóvel para que ele faça essa avaliação. Hoje em São Paulo, em alguns casos, em alguns bancos, esse engenheiro ele não é enviado. Então, essa avaliação ela é feita de forma online, comparando, no caso de prédio, com outras unidades que foram vendidas na mesma torre, no mesmo prédio e com a mesma metragem. Agora eu vou te falar qual é o problema que acontece quando o valor de venda ele é superior ao valor de avaliação do banco. Vamos supor que o seu cliente está comprando um imóvel de valor de venda e compra de 600 mil. Para 600 mil, ele está levando em consideração que ele precisa dar uma entrada de 120 mil. Agora, a gente dá entrada em todo o processo, faz o contrato e o banco vai até lá e avalia esse imóvel. Só que essa avaliação, ela não vem por 600 mil. O laudo, ele vem por 540 mil, por exemplo.
E o que acontece? Levando em consideração que o valor de avaliação foi 540 mil e o banco só financia 80%, que vai dar em torno de 432 mil, toda essa diferença de 432 para 600 mil, ele vai precisar da como entrada. E agora, Keila, e se o cliente não foi avisado que poderia ter essa diferença e ainda ele não tem esse recurso para dar como entrada? Aí a gente tem um enorme problema. Como resolver isso? Se você estiver fazendo essa venda no contrato de venda e compra e você já identificar que vai ter essa divergência de valores, você vai incluir uma cláusula nesse contrato e vai explicar para as partes que isso pode vir a acontecer. No meu contrato eu coloco o seguinte: quando a pessoa está com valor restrito de 20%, eu incluo uma cláusula dizendo que se por acaso o valor de avaliação for muito diferente do valor de venda e compra, o contrato ele vai ser rescindido sem multa para nenhuma das partes. Por quê? Aí eu já avisei as partes, o comprador e o vendedor, todo mundo já está ciente da situação, desse risco que está todo mundo correndo, inclusive o corretor, a imobiliária, e se por acaso isso acontecer, a gente desfaz o contrato e aí cada um volta para o seu status quo ante e você vende outro imóvel para esse comprador. Outra coisa que eu faço também aqui na imobiliária é quando o laudo ele vem muito abaixo do valor de venda e compra, eu busco outras opções de imóvel à venda no mesmo prédio ou na mesma região, com valores similares ao que eu estou vendendo, e eu peço para a pessoa que está fazendo esse financiamento no banco, que normalmente é o meu correspondente bancário, para ele entrar com uma solicitação pedindo para aumentar esse valor de avaliação dentro do sistema. Então, claro que primeiro você vai tentar isso e caso não dê certo, aí você desfaz o negócio. Então, mas é sempre nessa linha. Eu protejo as partes no contrato de venda e compra. Se por acaso vier esse problema, eu tento argumentar com o banco, né, demonstrando que tem outros imóveis que foram vendidos ou estão sendo vendidos pelo mesmo valor. E aí, se eu tenho aprovação positiva, a gente segue. Se eu tenho essa aprovação negativa, a gente desfaz o negócio. E aí a gente não tem prejuízo para nenhuma das partes e nesse caso a comissão também não é devida. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like aqui e me conta nos comentários. Você já perdeu alguma venda devido a essa diferença de valor de avaliação e valor real de venda? Vem comigo se você quer aprender mais sobre o mercado imobiliário e para que você nunca mais perca uma venda por isso.